Olá, nono ano! Tudo bom, turma? Saudade demais de vocês. Vocês estão aqui hoje com o professor Sanjay para mais uma aula de biologia, tá bom, pessoal? E hoje nós vamos começar a conversar, tá certo? Vamos tratar de conceitos básicos de um assunto muito importante, chamado evolução, tá certo? Vamos fazer uma introdução ao pensamento evolucionista, tá certo? Pessoal, vocês estão se cuidando, estão se protegendo. Fiquem em casa, tá certo? Tenham cuidado. Tudo que entrar da rua, vocês desinfectem. Lavem, tá bom? Com água, com sabão, ou água sanitária, ou passem álcool em gel. Não brinquem, tá certo? Eu tô muito preocupado com a situação do Brasil, porque ele tá querendo afrouxar determinadas medidas de proteção antes da curva baixar, né? Então dá uma certa preocupada. Então eu peço que vocês tenham cuidado, ajudem a proteger os seus pais, tá bom? Vocês são muito inteligentes, muito espertos e são muito importantes para a proteção da família de vocês, tá certo? Não deixem papai chegar em casa, mamãe chegar em casa, esquecer de tirar o sapato, trocar toda a roupa, tá certo? Vejam aí o jeito certo de tirar a camisa. A gente tira a camisa assim, ó, não tira virando por baixo para não passar essa parte externa no nosso rosto quando a gente chega da rua, tá certo? Então vocês ajudem os pais de vocês a se proteger. Então vamos começar a aula propriamente dita sobre o pensamento evolucionista. Pessoal, o que é o pensamento da evolução? Turma, nada mais é do que a modificação que as espécies sofrem ao longo do tempo, tá certo? Então é bem básico para vocês começarem a entenderem. Os cientistas acreditam que as espécies que existem hoje, todas essas que vocês estão vendo e que vocês conhecem, as plantas, os animais, vocês, o ser humano, tá certo? Todos nós viemos de criaturas muito simples, de criaturas primitivas, unicelulares, tá bom? Que aí eles acreditam que essas criaturas se formaram a partir de elementos químicos básicos, eram muito simples, foram cada vez se tornando mais complexas e aí foram se juntando, vivendo em determinadas colônias. Às vezes, antigamente, imagina, um organismo era uma célula só, era unicelular, e depois passaram a ser duas células juntas. E aí, por exemplo, eles começaram a se especializar. Imagina só, uma célulazinha criou uma caudinha, um flagelo que a gente chama, né? E a outra célula já criou uma boca maior, porque aí uma fazia elas se movimentarem e a outra já comia e aí trocava nutrientes com a que estava fazendo ela se movimentar, né? Imagina só esse exemplozinho hipotético aí. E a partir de pequenas junções como essas, os micro-organismos foram se juntando e vivendo juntos e aí formou os organismos multicelulares, né? Se você parar para prestar atenção, o seu organismo todinho ele é composto por células. Então é como se fosse, imagina só, cada célula é como se fosse um micro-organismo. Então você é um universo desses organismos funcionando, trabalhando juntos para o bem comum de todos, tá bom? Então é mais ou menos assim que a gente deve começar a pensar isso aí. E pessoal, essa modificação das espécies, essa situação de entender a evolução, ela começou como? Ela começou com um rapaz, com um senhor chamado Charles Darwin, tá certo? Charles Darwin, ele propôs o pensamento evolucionista, a evolução pela primeira vez, tá bom? Esse cara, ele viajou pelo mundo e ele saiu por aí estudando, observando as espécies vegetais, animais. E aí ele começou a perceber determinadas semelhanças que chamaram a atenção dele, tá bom? Imagina só, ele saiu lá da Europa, chegou aqui no Brasil e aí ele viu iguana, viu bicho preguiça, viu os macacos, viu os nossos animais, né? Imagina só. E aí ele desceu para a Patagônia. Quando chegou na Patagônia, sabe o que ele encontrou? Ele encontrou uma ossada de bicho preguiça gigante. E ele tinha encontrado aqui na nossa Mata Atlântica bicho preguiça. E aí ele ficou pensando, poxa, qual será a relação que esse bicho preguiça gigante tem com aquele bicho lá? E aí ele continuou essa viagem e foi para um lugar chamado Arquipélago de Galápagos. Lá em Galápagos, ele encontrou em cada ilha, e dependendo do tipo da vegetação, um tipo de passarinho,
um tipo de tartaruga, ele encontrou 2 tipos de iguana muito parecidas com as iguanas que ele viu no continente. Ele encontrou uma ave que as asas eram atrofiadas. Ela não usava mais as asas para voar, porque ela não tinha predador. Ela estava com as asas prontas para nadar, uma espécie, não é pinguim, tá, turma? É um cormorão. É um bicho que vocês pesquisarem na internet, parece um pato preto que pesca e ele tem as asas atrofiadas porque lá ele não precisava mais fugir de predador, então ele não precisava mais de asa, tá? E aí ele encontrou, por exemplo, uma iguana que vivia na beira da praia comendo algas e uma iguana que vivia na terra. E aí ele comparou com aquela iguana que ele viu lá no nosso continente, aqui no Brasil, né? O iguana é o que chamou aqui de camaleão. E aí, turma, olha só que interessante também. Ele viu que nessas ilhas desse arquipélago tinham, como eu falei para vocês, tipos de tartaruga e de passarinho. E aí os passarinhos ele coletou. Ele foi numa ilha lá que tinha um tipo de vegetação específica, coletou um passarinho de uma família, tá? E aí ele foi lá em outra ilha, coletou passarinho que ele achou, que coincidente, olha só, era dessa mesma família, em outra ilha, outro passarinho, vários passarinhos de uma família só, cada um em uma ilha. E aí esse cara voltou para a Europa. E aí ele ficou estudando a seleção artificial, que a gente viu lá semana passada. E aí ele ficou estudando a seleção artificial, acompanhando pessoas que criavam pombos, que criavam determinadas raças de animais. E aí ele foi criando hipóteses de como esses animais poderiam chegar a essa ilha. E aí esse cara ele se encontrou em um determinado dilema muito interessante. Que qual foi o dilema? Esse cara ele era cristão. E o cristianismo, ele fala que todos os seres foram criados juntos, que eles não passaram por esse processo de mudança ao longo do tempo. E esse pensamento os cientistas chamam como fixismo, tá? Algumas pessoas chamam de criacionismo, mas na ciência é fixismo. E aí esse cara chegou a essa conclusão e ele demorou bastante tempo a publicar essas informações, porque ele tinha um determinado receio de como ia ser tratado dentro da sociedade que ele vivia e tudo, tá certo? Ele passou 20 anos para publicar isso aí, tá certo? Charles Darwin demorou então esse tempo. Ele baseou que essas mudanças aconteciam através de um processo chamado seleção natural. Quem estava mais apto a sobreviver passava as suas características para frente, tá certo? E esse pensamento, ele com o tempo, ele foi aperfeiçoado. Hoje em dia, no Enem, na ciência moderna, nós tratamos de um assunto interessante chamado neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução. O que é isso, turma? O que é o neodarwinismo? O que é a teoria sintética da evolução? É simplesmente você entender que além da seleção natural, existem outros fatores importantíssimos nessa questão da evolução, tá certo? Que quais são? São as mutações, são as recombinações gênicas, pode ser o isolamento e todos esses aspectos, se você parar para pensar, Charles Darwin também pensou, mas ele aprofunda mais, ele trata de uma maneira mais complexa esses outros aspectos além da seleção natural, tá certo? E olha só, seleção sexual, tá certo? Que a escolha dos machos ou fêmeas influencia nisso, o isolamento influencia nisso, as mutações influenciam nisso, a recombinação gênica. Então, a teoria sintética da evolução é um pensamento mais avançado, tá certo? Sobre a evolução. E aí depois nós vamos tratar de termos específicos dentro dessas mudanças que vocês vão observar que acontecem nos animais. E professor, quais são as outras ciências relacionadas à evolução? Como é que a gente pode estar provando a evolução? Qual foi o caminho tomado pelos cientistas para poderem ter isso melhor estudado de uma maneira mais complexa? Turma, uma coisa interessante, anatomia comparada. Eles comparam as semelhanças entre as espécies. Por exemplo, os cientistas falam que nós somos da família dos macacos pelas semelhanças que nós temos, tá certo? Além de genética, física também. Nós podemos também comparar a embriologia. A formação, tá certo? Do embrião dos animais, você pode estar
fazendo uma comparação e relacionando eles entre si, tá bom? E pessoal, também a paleontologia, tá? A gente sabe que existem fósseis, tá? Esses fósseis eles são encontrados na Terra em camadas. E aí os cientistas entendem que as camadas mais profundas dessas rochas sedimentares são áreas mais antigas que as mais superficiais. Então eles vão datando de acordo com o nível que elas são encontradas, tá bom? Turma, hoje foi só uma pequena introdução ao pensamento evolucionista e aí nós podemos filosofar e aprofundar isso nas próximas aulas, tá bom? Muito obrigado.